O interessante é que o que ele fazia com o dirigível, nós ainda não fazemos hoje com os carros voadores. Então existe uma tendência no futuro, e é importante ter sempre uma visão visionária do futuro, de que os carros voadores um dia vão imperar, né? Que são uma espécie de drones, né, gigantes. Sim. Gigantes. Drones maiores, né? A gente está chamando de carro voador hoje, como a Embraer está agora lançando o Eve, né? O eVTOL. E aí você tem o Santos Dumont há 120 anos atrás, já com um carro voador, que na época chamava-se charrete voador ou baluduse, porque as pessoas andavam a cavalo pelas ruas de Paris, e ele já andava por cima das ruas de dirigível. E aí ele escolhia um restaurante, descia com o dirigível nas ruas estreitas, ou seja, para mostrar completo controle do dirigível, deixava a rédea com a pessoa que guardava charretes, né, geralmente um porteiro ali, deixava a rédea do dirigível, entrava no restaurante, saboreava um filé e depois voltava pro dirigível, embarcava e voltava até a casa dele com o dirigível. Você não faz isso hoje. Você consegue pousar no meio da rua, comer um filé e pegar de novo o seu carro voador e ir para sua casa, pousar junto à janela da sua casa? Santos Dumont fazia isso em 1903. Então olha só como ele era visionário. Sim. 1906. 1903 com dirigível. Sim. 1906 com 14 bis, o mais pesado que o ar. Eu pensei nos irmãos, 1903. Então, em 1903, Santos Dumont estava provando a navegabilidade aérea. Mas eu toquei o assunto do Flow, porque lá eu lembro de ter escutado que você começou com 30 anos, ou eu entendi errado? Sim. Você começou com 30 anos, né? Sim. E na nossa missão aqui, quem tá em casa, né? Dá tempo, né? Sim. Dá. E você tá abrindo um caminho para outras pessoas, né? Sim, até porque não existe um caminho único para você ser astronauta. Então, quem quer ser astronauta? E não necessariamente militar, que o teu caminho é justamente civil. Civil. Você tem que se especializar em alguma coisa. Isso é o melhor dos mundos. Você ser muito bom no que você faz. Dependendo do que a NASA, por exemplo... Tô falando de NASA agora, né? Mas não necessariamente. Pode ser qualquer, enfim, atividade na área aeroespacial. Mas, por exemplo, um astronauta da NASA... ele precisa executar uma missão específica ou alguma atividade dentro da ISS. Se você for um especialista naquela atividade, há a chance de você se tornar um astronauta. Eles vão fazer mais ou menos o mesmo que eu estou fazendo. Eles vão te colocar dentro de um avião de caça, você vai treinar em força G, vão te levar para fazer um voo em microgravidade, a bordo de um avião específico para simular quedas livres. Você vai passar por, mesmo que todo astronauta passa. Não existe uma escola única, não existe um currículo único. Você monta o seu currículo. Na época do Marcos Pontes, quando ele foi para o espaço, existia um concurso público para ser astronauta. Foi assim que começou. E aí eu fui atrás para entender como é que o Marcos Pontes virou astronauta. Tinha que ser piloto de caça? Não tinha que ser piloto de caça. Mas tinha que passar por simulações de ser uma pessoa que tinha experiência com força G. Sim. E o piloto de caça? O piloto de caça já vem com essa bagagem. Sim. Então, o que eu fiz? Eu não fui piloto de caça, não fui militar, mas eu fui atrás da experiência. Então, você pode fazer isso e a maioria dos astronautas não necessariamente vem da área militar. É preferencial que eles venham porque eles já têm uma boa parte desse preparo já antecipado. Mas, por exemplo, eu conheci uma astronauta, recebi ela aqui no Brasil, eu recebo muitos astronautas aqui no Brasil. É uma comunidade muito pequena, né, dessas pessoas, e quando elas vêm para o Brasil, geralmente elas procuram o Marcos Pontes, e eu sou o backup do Marcos Pontes. Então, quando ele não pode atender, ele passa para mim, e isso é muito legal, né, poder estar lá recebendo um astronauta da ISS, lá dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. E aí a gente vê que a maioria deles são pesquisadores, cientistas. Então, uma coisa que eu recomendo hoje que está dando muito certo, eu estou vendo o pessoal, muitos amigos meus brasileiros estão indo estudar lá nos Estados Unidos na IIAS, que é
Instituto Internacional de Administração de Ciências. É uma empresa privada com aporte de um sheik árabe. E ele está investindo em criar esses astronautas comerciais. Que tem um campo enorme para isso. Pois é. Tem um campo enorme, né? Conforme vai avançando as atividades e vai aumentando os voos, vai ter oportunidade para mais gente. Hoje a gente está falando só de 600 e poucas pessoas que foram para o espaço, mas a ideia é aumentar absurdamente esse número. E aí vai faltar gente, vai faltar material humano. Então, empresas como essa, que são orgs, né? Elas estão aí para ajudar a formar pessoas. E alguns eu vi, inclusive, amigos meus indo para o espaço antes de mim. Eu falei, porra, eu indiquei, o cara foi lá, fez e foi. E eu ainda tô na espera aqui. Por essa instituição. Eles foram... Pela IAS. Sim. Tem uma senhora, tem uma história muito legal. Mas brasileiro continua sendo só o Marcos Pontes. O Marcos Pontes, teve um brasileiro que foi sorteado numa campanha publicitária e conseguiu ir para o espaço pelo Jeff Bezos, com a Blue Origin. Sim. Ele foi num voo, um voo rápido, um voo de 10 minutos, mas chegou ao espaço. E é muito legal, eu adoraria ter ido, então ele foi. É muito bom que outras pessoas vão também, né? A ideia é quanto mais pessoas irem, mais brasileiros irem, inclusive acho que é mais importante para essa disseminação da ciência. Eu ia falar de uma senhora. Eu ia falar da senhora da Ellen Funk, né? Que é uma pessoa que eu conheci quando eu entrei no programa da Virgin Galactic, isso foi em 2013. Eles ainda não tinham uma nave pronta operacional. E ela me pediu um autógrafo. Eu falei assim, bom, eu nem sou astronauta ainda, nada. Não aconteceu meu voo, não tem nem ainda data para acontecer. E ela contou a história dela, ela tinha 80 anos de idade. E ela estava toda entusiasmada de me conhecer e sentou e falou, olha, eu tentei ir na época da Gemini, antes do homem para a Lua, eu me candidatei, mas naquela época existia muito sexismo, era só, eles preferiam homens, não tinha muita chance para as mulheres, então eu perdi o bonde. Mas eu continuo acreditando que um dia eu vou pro espaço. Então é muito importante estar perto de pessoas como você. E eu fiquei, lisonjeado, né? Da moça levantar minha bola. E eu falei, eu que quero levantar a bola dela, né? Ela não pode desistir do sonho dela. E eu pedi um autógrafo pra ela. Eu falei, dá pra você me autografar aí que quando você ir pro espaço você vai ficar famosa, né? Ela falou, não tem como ir pro espaço, eu já tô com 80 anos, é um sonho distante, né? Mas, embora eu acredite, eu acho que o meu tempo passou, não sei o que. Eu falei, assina aí o guardanapo. E ela assinou, toda feliz. Foi muito legal, guardei o guardanapo. E aí, no primeiro voo da espaçonave do Jeff Bezos, ele chegou, fez uma armação, né? Com câmeras e tudo mais, levou uma equipe, entrou, bateu na porta da casa dela, né? E falou, Wally Funk, você quer ir pro espaço? A nave tá pronta te esperando. E ela com 80 e poucos anos, quase 85 anos, foi a mulher mais idosa a ir pro espaço. Realizou o sonho dela. E ela nunca desistiu. Magnífico. E aí eu falo, tá lá. O autógrafo dela na parede do meu escritório. Magnífico. E eu falei, que legal, né? Não, eu vibrava, pulava, chorava. Falava, olha só como é que é a resiliência da pessoa na fé, né? Em acreditar nos seus sonhos. E nessa aí a coleção de autógrafos já tem quantos autógrafos? Olha, toda vez que eu vou pra NASA, que eu levo um grupo, eu levo eles para assistirem uma palestra de um astronauta, que todo dia na NASA tem um horário para uma palestra com um astronauta. São veteranos, né? Geralmente pessoas de idade. Minha parede já não cabe mais quadro de astronauta, porque no final da palestra você tira uma foto com o astronauta e pega um autógrafo. Então, eu já tenho a minha última contagem deu 18. Só de quadros ali de astronauta. Então, eu vou... Fora os que eu não peguei autógrafo, né? Porque tem uns que não tem aquele quadro, né? Com a fotografia. E aí ele só tira a foto. A última vez que eu fui agora esse ano, eu só tirei a foto. Ele não tinha o quadro dele, mas... Já apertei a mão de muitos astronautas. Inclusive,
Eu falo que essa mão, além da mão do Elon Musk que eu apertei a mão do Buzz Aldrin, que é o cara que pousou na primeira missão na Lua, na Apollo 11, junto com o Neil Armstrong. Então, o cara é uma lenda viva, né? A gente não sabe ainda por quanto tempo, porque ele já tá bem velhinho. E ele inspirou o Buzz Lightyear do desenho do Toy Story. Esse você viu, não? Não, não viu Toy Story. Tá bom. Eu paro de falar de filme com você. Sério. Fica tranquilo. Mas ele conhece o personagem. Não. Esse eu vi. Meu filho me fez ver. Você comprou o brinquedinho do Buzz Lightyear pra ele? Sim. Então, o Buzz Lightyear é inspirado no Buzz da vida real, que é o Buzz Aldrin. Eu conheci o Buzz Aldrin. Conheci o Eugene Cernan, que é o cara, quando você procura no Google vídeos do Homem na Lua, tem um cara pilotando um Jeep. É o Eugene Cernan. Foi o último cara a pisar na Lua. Conheci pessoalmente. Nesses convênios de receber as pessoas, astronautas americanos aqui no Brasil, eu tive o privilégio de conhecer o Eugene Cernan, apertar a mão dele. Um astronauta grande, alto pra caramba, forte, apertou de mão de respeito, sabe, de balançar a gente. Pô, eu quero ser que nem esse cara aí, né? Aí eu tinha o Eugene Cernan, conheci também o comandante da Apollo 16, tenho autografado um equipamento de telemetria da Apollo, de uma coleção dele, muito bacana, tá hoje lá no meu escritório. Meu escritório, para quem não sabe, a agência Marcos Pontes. Então, trabalho hoje com o Marcos Pontes. A gente tem uma agência de experiências. Esse trabalho é pela agência Marcos Pontes. E aí a gente ajuda a levar pessoas para esses locais. Então, sim, vai ter agora um grupo dia 28 de fevereiro do ano que vem para ver um alinhamento planetário muito raro. Vai alinhar uma constelação de 7 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Vai estar tudo alinhado. É muito raro de ver essa constelação. A gente vai levar um grupo lá pro deserto do Atacama, que é o céu mais estrelado do mundo. Sim. E durante uma chuva de meteoros, a gente vai ver esse alinhamento. Vai ser muito legal. Mano, volta, coisa barata. Com o aumento que tu vai ter no final do ano, quem sabe já dá pra tu ir, né? Pois é, a galera aqui no chat tava projetando aqui que eu tô vendo uns 15 mil, 35 mil. Acho que dá pra pagar, não dá não? 35 mil o quê, cara? Não, dá. 15 mil dá. Aqui no... E dividido em 12 ainda. 15 mil com dólar, 6,10? 15 mil. 15 mil, 15 mil dólares. Não, 15 mil reais. 15 mil reais. Tem uma vaga ainda? Tem vaga. Agora tu vai apertar a mão do Fala Globo. Mão de Elon Musk é mole. Agora tu vai apertar a mão do Fala Globo. 15 mil? 15 mil. Rapaziada, manda o Pix aí. Então, mais a passagem aérea, tá? Sim. Só pra você saber. Mas eu não sei nada, cara. Que eu vou jogar 15 mil pra ficar lá com essa mesma cara de bobo que eu tô agora. Você vai ver um céu maravilhoso. Vai ser durante uma chuva de meteoros, então são faísquinhas lá no céu, né? O pessoal chama de estrela cadente, é óbvio que não é, mas é muito legal você ver ali, conhecer esses observatórios astronômicos, ver uma chuva de meteoros e um alinhamento raríssimo, acontece a cada 18 anos. Agora, a chance de ver é só daqui a 18 anos. Porra. Aí, mano, volta. Então. Se não tiver 15 mil pra perder agora, daqui a 18 anos. Esse 15 mil vai estar valendo aí, cara, uns 380 mil. Porque, assim, então. Aí a do jeito que a coisa anda, né? O dinheiro vai... E eu levo pessoas para ver eclipses solares também, eclipses totais. No deserto é muito bacana, mas a última eclipse a gente levou um grupo lá nos Estados Unidos, que foi um lugar... É legal lugares habitáveis, né? Porque tem uma estrutura melhor do que no deserto, mas o problema é a poluição luminosa. O legal de ver uma eclipse solar total é realmente ou na praia, ou num deserto, um lugar que não esteja muito perto da cidade, porque escurece tudo. E é muito legal que você tá ali a 25 graus Celsius, quando acontece esse eclipse total, a temperatura cai para uns 12, assim, em questão de 2 segundos. De repente, do calor, começa as correntes de ar, começam os pássaros a sair da toca, tem um movimento, assim, da natureza, né, com o fenômeno do universo, que é uma coisa indescritível, só vendo ao vivo para entender.
É muito legal. Bacana, cara. Se Agora, você quiser ver a decolagem de um foguete também, pra você... Quiser levar um amigo terraplanista pra ver um foguete decolando. Aí sim. Apertar a mão do próprio que pisou na lua. Aí é legal. O cara... Não, mas esse é difícil apertar. Isso aí foi uma chance rara também. Sim. Foi o meu momento Forrest Gump ali, que eu tava no lugar certo na hora certa. O cara não acredita, né, cara? Ele vai apertar a mão, pra ele não vai ter significado nenhum, né, cara? É, verdade. Tem que gostar um pouco. Tem que acreditar. No mínimo, né? pra dar valor, né? Um momento, né? Que é um momento ímpar você ter contato com... Só 12 caras pisaram na Lua. Em 6 missões que chegaram na Lua. Então, o que é 12 pessoas? A população da Terra hoje é o quê? 7 ou 8 bilhões? 8 bilhões de pessoas? Então, 12 em 8. Sendo que só 4 estão vivos. Pra contar a história. Agora, cara, e no Brasil, cara, temos quantos astronautas? Não, temos um. Só um, né? Só um astronauta. Só um. Não, mas tem outro que tu disse também que foi, né? Isso. Algumas pessoas categorizam como turista espacial. Eu acho que uma vez que você atravessa a linha de Kármán, você pode se considerar um astronauta, né? A definição de astronauta significa viajante dos astros. O russo chama de cosmonauta, viajante do cosmos. Seja qual for, é o cara que saiu da atmosfera. Então, não sei, parece um pouco pejorativo. Você tem gente que me chama de turista espacial, não tô nem aí, pode me chamar à vontade. Eu tô no propósito da missão. O meu propósito é chegar ao espaço e ajudar que outras pessoas cheguem ao espaço. Então, a partir daí, o meu propósito é pela ciência. Divulgação científica, que é o que eu gosto de fazer, que é o que realmente me dá energia e que me faz essa vibração de atrair gente boa e lugares legais e contatos magníficos como o que eu já tive aí, que eu não consigo nem descrever a quantidade de pessoas que eu conheci nesse mundo aeroespacial. Eu vi num podcast que foi, eu lembro, no Flow, né? Inclusive você esteve no Flow no primeiro episódio pós-Monarch Day, né? Isso. Que foi aquele episódio 01 do Flow, pós saída do Monarch, né? O pessoal fala que eu sou o Forrest Gump da atividade espacial, porque eu acabo caindo em situações inusitadas em tudo que é contexto. O meu primeiro podcast foi justamente no Flow, que na época era o maior podcast, acho que é até hoje, não sei dizer isso. Tem mais informações aí. O maior, assim, se for o número de inscritos, o maior é o Podpah. Podpah é maior. Tem mais inscritos. Mas o Flow é pioneiro e acho que é justo considerar o Flow são líderes como o maior. Nessa indústria, né? Tem autoridade. Mas aí quem era eu na fila do pão, né? Porque foi muito inusitada como aconteceu. Eu lembro que eles me chamaram pro podcast e o Igor, ele foi muito autêntico, na minha opinião, em dizer assim, cara, não me interessa que você não tem seguidor, me interessa que você tenha boas histórias. E eu tinha muitas pra contar. Só que tinha um cara pra vir na segunda e um cara pra vir na quarta. E eu iria na sexta-feira, lá no podcast. Quando aconteceu tudo aquilo com o Monarch... Os caras todos cancelaram, ninguém quis ir. Todo mundo foi desistindo. E aí eles ligaram, e aí, você vai? Eu falei, eu vou. Mas... Você tá sabendo, né? Eu tô sabendo que eu fui convidado. Eu quero ir pro espaço, né? O que é isso, né? O que é isso, perto do espaço? Porque nessa hora, quando eu confirmei, e todo mundo tava desconfirmando, inclusive pessoas que tinham ido no podcast estavam falando, retire meu vídeo. Ou seja, era o pessoal... Eu sou assim, eu não sapateio em caixão. Eu acho assim, se a pessoa tá passando uma pior, eu quero ajudar. Eu quero colaborar. O que eu posso fazer? E ali o que eu podia fazer era ir, né, no podcast. E eu fui mesmo a contragosto dos meus poucos seguidores que eu tinha aqui. Falaram assim, você é um nazista, você está indo pra lá, ista. E era um monte de ista lá no meu Instagram, que eu falei, cara, eu vou lá falar de ciência, não vou falar de nadaísta, eu vou falar de ciência, vou falar do que eu gosto. E foi
muito interessante porque para eles foi um renascimento. Não só eu fui, como deu o recorde lá na época de audiência. E para mim deu uma projeção, que hoje eu fui em todos os podcasts possíveis, faltava você. Acho que agora a última figurinha do álbum tá completa. Eu sou para você tal como o espaço, né? O espaço. É no momento ideal, na hora certa. Exatamente. Aí tu vai chegar lá. Exatamente. Então é isso. Foi interessante porque para mim foi tudo novo. Nunca tinha ido num podcast. Logo de cara eu fui no principal podcast, num momento completamente atípico, que poderia ter me queimado para tudo na carreira. E ao contrário, pelo visto, o podcast foi muito bom, as pessoas gostaram das minhas histórias e eu não parei de ser chamado de podcast. E a tua energia, você te considerou tudo, você tava leve, né? Como é a sua característica. Sereno. Fui lá para fazer o meu trabalho e ajudar, cooperar. É isso. E aí agora ele como tem a sorte acompanha os audazes, né? Opa, sabe de quem é essa frase? Não. De Santos Dumont. É? Exatamente. Ele era o cara que tava com o dirigível, que era o quê? Existia balão na época. Você sobe com o balão, o vento te empurra para algum canto. Você tem que conhecer mais ou menos as térmicas da região para saber mais ou menos onde você vai parar, mas você tá o sabor do vento. E ele falou assim, pô, isso é muito perigoso. Eu já vi casos de balão pousando em cima de chaminé e causando grandes acidentes, fora o prejuízo. Eu preciso domar esse balão. E aí ele teve a ideia de incorporar um motor de combustão num balão, que era uma coisa que a maioria das pessoas na época chamaram ele de louco. Ele incluiu um cesto ali, que é necessário, mas com o motor ele colocou uma hélice e um leme para dar a direção. O dirigível ele tem um formato mais alongado para furar o vento e para poder dar a dirigibilidade, porque os pesos móveis eram corrediças que atravessavam o dirigível de ponta a ponta, ou seja, se ele apontava os pesos para a parte de trás do dirigível, ele empinava. A hélice e o motor fazendo o trabalho, a operação toda progredia para a subida, para a ascensão. Se os pesos móveis fossem para a parte da frente, a proa, o dirigível descia. E ele conseguia dar com o leme direita, fazer direita e esquerda, então controle nos 4 eixos. O Santos Dumont criou a navegação aérea com o dirigível, provou que era possível, deu uma volta em torno da Torre Eiffel, que foi o primeiro voo circular provado e assistido, né, por uma comissão técnica, e ele criou a navegação. E ele falou exatamente isso. A sorte favorece os audazes, porque as pessoas diziam, mas o que você fez não é difícil. Eu falei, depois que fez... Isso. Então... E a maioria das pessoas que tentaram não conseguiram, né?